dia, boa tarde, boa noite, a depender da hora que você nos assistir. Mas que bom que você está aqui no Conde Comunica, o podcast que fala, que preza pela boa convivência, trazendo orientações jurídicas e muita comunicação, que é o maior problema nos condomínios. Mas o que a gente gosta mesmo é de promover a boa convivência, trazendo grandes especialistas. E hoje o episódio vai ser incrível. Um tema que a gente precisa debater, que precisamos de conhecimento, que são os autistas em condomínio. Vocês que me conhecem sabem como eu gosto da comunicação inclusiva. E hoje vamos falar muito de inclusão e respeito. Não é mesmo, Jamile? Estou aqui com a minha parte, né, advogada condominialista, que eu costumo dizer que onde tem o belo, atrai. Então, foi da música à moda, mas no direito ela se encontrou porque é uma grande comunicadora e adora as pessoas, prima muito pelas relações humanas. É isso aí. E como Monique muito bem falou, o condomínio, na verdade, é um universo, né? É uma mini sociedade, uma microsociedade, onde a gente precisa conviver com a diversidade, com o diverso. E é sobre isso que a gente vai tratar hoje. A responsabilidade e a necessidade dos gestores, dos síndicos e dos condôminos de tratarem a diversidade e o diverso da forma com que eles precisam. E a gente vai receber convidadas muito especiais, mas antes da gente apresentar nossas convidadas, vamos falar também de algo muito importante, que são os nossos apoiadores e patrocinadores. Vamos lá começar, Tito? Zama Brasileiro, que sempre nos arruma para estar aqui belas, melhor salão de beleza de Salvador. Música Oradoria, que também sempre nos veste. Um abraço para Fernanda. Jamile Vieira, assessoria condominial e empresarial desta minha parte, né, que responde sempre aqui no Pode Isso, doutora, e ela sabe responder e resolver problema como ninguém. E lógico, Texto e Cia também da minha parte, né, que ano passado completou 30 anos de uma história vitoriosa na comunicação baiana e brasileira. Casa Tua, da nossa amiga Cris Peleteiro, que tem objetos lindos, imóveis também diferenciados, autorais. Que veste a nossa estante aqui com objetos lindíssimos. Avatim, porque nós somos o podcast mais perfumado do Brasil. Essa marca baiana que já conquistou o território nacional. E aqui já temos o presentinho que vamos dar às nossas convidadas. Vamos dar logo aqui. Já vou deixar. Agradecer a Márcia Miranda, que tem as lojas do Shopping Barra de Guarajuba, e uma novidade, vai abrir agora também uma loja no Shopping Taigara, que a gente vai trazer essa novidade em primeira mão aqui nos próximos episódios do podcast. Um beijo, Marcinha. E a Acocaixas. Sim, a nossa empresa pernambucana, referência em caixas para ar-condicionados, um problema muito recorrente nos condomínios de Salvador, principalmente aqueles condomínios mais antigos, que não têm as áreas técnicas e que estão próximas, inclusive, da área do mar, que sofrem muito com a maresia. E a Acocaixas traz para a gente, está trazendo aqui para Salvador, uma solução técnica segura, bonita. Vocês vão ver agora no vídeo. Ar-condicionado em caixa de concreto acabou. Nós somos a Acocaixas e eu vou mostrar a solução. Uma marca do grupo Aquapura, empresa de engenharia com mais de 25 anos de experiência e registrada no CREA, a Acocaixas desenvolve e fabrica soluções em alumínio de alto padrão. Cada produto é projetado com simulações em software e submetido a ensaios em laboratórios independentes. Utilizamos alumínio com rastreabilidade e qualidade certificada, aliado a perfis exclusivos, garantindo resistência estrutural e acabamento impecável. Nossas caixas são pensadas para facilitar a instalação e atender aos mais diversos modelos de condensadoras do mercado. Além de estética, a Acocaixas são soluções de engenharia certificadas que valorizam qualquer empreendimento.
Acocaixas, engenharia, design e segurança em cada detalhe. E agora vamos apresentar as nossas especialistas. Eu quero começar com a doutora Carla Guedes, que é uma advogada condominialista, mas ela está fazendo um doutorado na Argentina, que eu queria que ela se apresentasse e falasse um pouquinho para a gente. Bom dia, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Porque a gente não sabe quando é que você vai assistir. Primeiro, queria agradecer as duas. Jamília eu já conhecia. Queria agradecer a você e dizer que é um prazer, que eu já conhecia de Instagram. E dizer que é um prazer enorme. Venho acompanhando o trabalho de vocês, né, Jamile, né? Sempre foi, assim, uma querida. E acho que é um espaço que a gente realmente precisa trazer esses assuntos. E hoje, com certeza, vamos ter aí muito o que falar e muito para contribuir. Eu estou fazendo um doutorado na Argentina, né? Na verdade, concluí já a parte das aulas, agora em janeiro. Estou agora na luta da tese, da construção da tese, na UCES, que é um doutorado em Direito, com duração de 2 anos de aula e 2 anos para a construção da tese, que eu não pretendo ficar mais 2 anos nessa construção. E foi uma experiência muito maravilhosa. E é o primeiro doutorado com linha de pesquisa em Direito Condominial. Então, foi muito legal, porque eu tive o contato com outros profissionais da área condominial e vai sair muita coisa boa desse doutorado, assim, muitas pesquisas, e a ideia é estar enriquecendo, né, o nosso segmento. E essa sua tese vai tratar um pouco sobre essas questões do autismo e de outras. Na verdade, a minha tese é o autismo e o direito de propriedade. Então, a minha tese, ela vai juntar as minhas 2 profissões, digamos assim, as minhas 2 formações. Perfeito, né? porque você fez uma transição de carreira. Transição de carreira há 17 anos. Eu sou, não atuo mais, eu continuo sendo pedagoga, psicopedagoga e psicóloga, né? E trabalhei durante 15 anos com crianças com síndrome de Down e autismo. Né? Na época, o autismo não era tão, né, discutido, nós tínhamos muita dificuldade, né, até como profissionais. Fui coordenadora de escola, tinha consultório, mas o direito, na verdade, era meu sonho de criança. Te capturou. Não, na verdade, era meu sonho de criança. Legal. Então, eu acho que eu fiz um desvio que foi muito salutar para mim, Sim. porque eu tenho especialização em direito de família. Depois, eu acho que quem caiu na minha vida foi o direito condominial. Que está se beneficiando aí com essa sua experiência. Com certeza. Isso me traz, assim... De como proteger, né, os autistas. Como proteger. E, assim, dentro do condomínio, né, que é o universo, sim, ali, que é como o Jamile sempre fala, né, um microsistema dentro da sociedade. Eu acho que a vida me levou ali. Maravilha. Tem um propósito. Vocês já viram aí que a gente está, né, a primeira convidada, muito abalizada para a gente falar desse tema. E aí eu aproveito para passar a palavra para minha, primeiro, amiga querida, colega de faculdade, amiga querida, né? Fabiane Borges, advogada também, especialista em LGPD e Direito Digital, não é isso? Isso. Mas, antes de tudo... Mãe. Eu acho que é o principal título de nós aqui que somos mães. Ela é mãe de um ser lindo, maravilhoso, Nando, que é autista. Então, ela tem muita experiência também. E eu quero te dar a palavra para você se apresentar. Não, mas espera aí, ela também é fundadora do coletivo Autimais, porque ela quis compartilhar o conhecimento, a experiência dela para as mães e cuidadoras de pessoas autistas. Perfeito. E é um trabalho emocionante, lindo, impactante, que eu já fiquei fã. Gente, obrigada. Prazer estar aqui. Milha é uma grande amiga. Não vou dizer quantos anos nós somos amigas, para não denunciar a nossa idade, né? Mas, enfim, é um prazer estar com mulheres potentes, né? Carla é uma querida, Monique também. E falar de autismo, para mim, é mais ou menos como a carreira da Carla, né? No lugar de chamar de desvio, eu diria que a causa me escolheu, porque a gente não escolhe as causas que a gente entra, né? Acho que as causas, o trabalho acaba ali escolhendo a gente. Então, apesar de eu ser advogada com uma especialização em direito digital, com certificação internacional em privacidade e proteção de dados, eu não consegui me desvencilhar
do acúmulo de conhecimento sobre a maternidade atípica, sobre as neurodivergências, sobre o autismo em específico, por conta do filho, mas também por conta do excesso de mães que me procuravam achando que eu tinha feito algum milagre com o meu filho, que ele era um case de sucesso, e, na verdade, era só porque eu tinha tido acesso à informação com mais antecedência ou de melhor qualidade que muitas mães ainda, né, não têm. Mas é um prazer estar aqui para poder falar disso. Você falou de um ponto que eu acho que é crucial nos condomínios, especialmente neste assunto, que é conhecimento e informação, né? Segura, correta, porque a gente sempre vê, não apenas em relação a esse assunto, mas em números. Carla também está no dia a dia dos condomínios e sabe, a gente tem... Hoje o mundo é das fake news, infelizmente, e aí a gente vê aquele tipo de informação incorreta, inverídica, sendo disseminada em grupos de WhatsApp. E a gente precisa, e esse é um dos objetivos do nosso podcast, é trazer realmente informação balizada, né, para que a gente possa contribuir um pouco com essa microsociedade que são os condomínios. E aí eu quero começar com esse assunto, né? Eu vou passar a palavra aqui para a Carla, porque a gente conversou antes desse episódio e falou um pouquinho de como você chegou a esse assunto, né? Como esse assunto, apesar da sua experiência profissional anterior, mas no âmbito do condomínio, como é que esse assunto chegou até você e você, então, teve a necessidade de estudar e hoje está fazendo uma tese sobre a necessidade, né, do tratamento, não vou chamar de especial, mas necessário, especializado, dos autistas e outras neurodivergentes em condomínio. Eu queria que você contasse um pouquinho daquela sua história. Vamos lá. Eu, há uns anos atrás, acho mais ou menos 2 anos atrás, eu fazia assessoria jurídica de um condomínio recém-entregue e, particularmente, era um condomínio onde de 2 quartos, eram jovens casais, e eu fiz o processo de instalação e me tornei assessora jurídica desse condomínio. E, num determinado momento, a gente começou a receber uma demanda de reclamação sobre muito barulho em momentos, às vezes, específico, e a família que estava sendo incomodada com esse barulho, né, de forma recorrente, trazia essa queixa para o síndico. Óbvio que, se tratando de barulho, a gente pede para chamar a família, inicialmente, pelo menos é o procedimento que eu sempre falo, tenta ver o que é, e essa família recebia isso, né, com muita tranquilidade, pedia desculpas, mas o problema não cessava. Então, a gente foi evoluindo, né, de maneira errônea, e hoje eu entendo, né, que foi de maneira errônea, mas, enfim, que era advertência, depois foi uma multa, e essa família vinha, se desculpava, dizia que ia melhorar, mas não justificava o motivo e não cessava. O fato é que essa multa ela foi tomando uma proporção e não atingiu o objetivo, que era o quê? Quando a gente multa um morador, não é um desejo do condomínio fazer isto. São os instrumentos legais que a gente tem para resolver ali uma demanda de comportamentos antissocial. E isso não cessava. Então, essa multa chegou a mais de R$3.000 para essa família, e essa família pagava. E a outra família questionava, mas está pagando, mas eu continuo sendo incomodado, eu continuo sendo acordado, eu continuo... E eu fiquei muito preocupada com isso. E aí tentamos falar que, na verdade, eram 2 unidades, só que uma tinha uma incidência maior de queixas e a outra, de vez em quando, se tinha. E nós tentamos a comunicação com essa família e ela se negou, até que, depois de muita insistência, né, eu pedi para ver as câmeras, para que a gente tentasse entender, porque nós imaginávamos que poderia ser uma violência doméstica. Pela natureza do som, era uma coisa, às vezes, muito abafada, como se alguém quisesse esconder aquele som. E eu pedi para ver as câmeras. E o curioso é que a gente não via essas 2 famílias circular. É um condomínio cheio de atrativo, né? Muita área comum, então tem a sala de estudo, brinquedoteca de todos os tipos, parquinhos, 300 piscinas, uma série de atrativos, e essa família não fazia uso. E o que me chamou a atenção em um desses vídeos foi a saída
de uma das crianças do carro, a forma como essa criança andava. E aquilo me chamou a atenção. Né? E aí, o que eu venho, né? A minha experiência anterior, está ali o conhecimento, ele foi despertado. E aí, eu pedi para falar com essa mãe, e só uma aceitou. Mas aceitou falar somente comigo, e nós tivemos um encontro. E aí, eu comentei com as meninas, que foi uma frase que ficou muito dentro de mim, assim, que às vezes me dá até vontade de eu fico emocionada. Ela falou assim: doutora, eu me casei, eu e meu marido nos conhecemos e construímos tudo muito certinho. Casamos, noivamos, compramos nosso primeiro imóvel, mas eu tá morrendo uma mãe típica para nascer uma mãe atípica. Sempre me arrepio quando eu falo isso. É muito lindo. E aquilo me trouxe assim, eu fiquei olhando para ela e aí eu coloquei para ela da minha formação e disse a ela que ela ficasse muito à vontade para conversar. E aí ela começou a chorar e falou como estava sendo difícil. E aí eu perguntei, mas esses barulhos, ele é proveniente do quê? O que é que causa isso? O que é que está trazendo para seu filho essa situação? Ela disse, é porque o quarto dele fica exatamente num espaço muito atrativo para a criança. Ele, quando está em casa, ele fica vendo as crianças, mas ele tem realmente uma dificuldade. Ele ainda está em fase de diagnóstico, né, de ajuste, né, de comportamental. Era uma criança, na época, acho que de 4 anos. E o diagnóstico saiu há pouco tempo. E ele não suporta essa convivência ainda social. E quando o condomínio está calmo, ele quer descer. Mas o regimento interno do condomínio não permite o uso dessas áreas nesse momento. Foi aí a cereja do meu bolo. Que eu... Era um horário, o quê? Já à noite? À noite, era assim, porque o parquinho, salvo engano, no regimento era até 9 horas da noite. E a brinquedoteca também tinha um horário até às 8. E nesse momento estava tudo vazio, quando ele se sentia à vontade. E aí era o pior, porque apagava, tinha uns refletores, né? Aquela iluminação, o condomínio tendia a diminuir essas áreas, ficava com aquela luz mais. E aí, para ele, era, digamos assim, a sopa no mel. Pronto, agora eu posso. Era uma sala sensorial a céu aberto. Não é o quê? E assim, o parquinho era um parquinho muito novo, então cheio de penduricário, cheio de coisas, cheio de possibilidades. E ele ficava enlouquecido. E aí a mãe muito preocupada, porque ela sabia que aquilo estava trazendo um incômodo, e aí ele desregulava. E essa desregulação era jogar coisa, era bater, era gritar, era querer sair da porta, era chutar a porta para poder sair. Né? Essa criança ainda estava na fase não verbal, né? A comunicação muito difícil. E a gente pensou, quando ela me falou, o regimento interno não permite, eu disse... E nesta época, eu estava fazendo a revisão do documento do condomínio. E nós começamos, e aí eu pedi autorização, convenci ela a fazer a permissão para que eu levasse isso para a gestão. Fui para casa com aquilo muito dentro do meu coração, conversei com algumas colegas que da época eu trabalhava, e aí me veio a ideia de fazer, foi a única assembleia, na verdade, que eu fiz, de uma assembleia não para decidir ou deliberar algo, mas uma assembleia de conscientização. Né? Trazer o problema, pedir autorização a ela, para que a gente levasse o problema, para que a gente buscasse uma solução. E, logo de cara, eu já veio na minha cabeça, tenho que colocar alguma coisa nesse regimento aí que proteja essa pessoa. A outra mãe, ela só apareceu para a gente muito tempo depois, quando ela sentiu que o ambiente era seguro. E nós fizemos 2 ou 3 assembleias. E o mais engraçado é que, assim, eu fiquei muito surpresa, porque, no primeiro momento, tinha um grupo que, quando eu trouxe, né, a possibilidade da gente colocar no regimento esse uso em momentos individuais, e, enfim, trazendo uma série de possibilidades, eu ouvi 2 falas. Doutora, isso aí vai virar, isso é uso irregular do direito de propriedade. Você está querendo propor que uma única unidade use o parquinho, use a piscina, use não sei o quê de maneira individual. Então, vai virar o quê? Se eu não gostar de fulano... Olhe o comparativo. Se eu não gostar de fulano de tal, eu quero meu horário para que meu filho brinque sozinho sem o fulano de tal. Né? E aquilo você respira, eu, boa ariana como sou,
É que Respire. é um assunto novo, né? Se for a sua... Não, o autismo... Não, É você- um assunto novo, mas você entende que é uma falta de, assim, tipo assim... de empatia. E com assim, veio de certeza. um colega, de um advogado. E aí, Ai. condomínio sempre tem um advogado, Sim. né? Sempre A questão é que não só em condomínios, mas na vida em geral, É de as paz. pessoas se priorizam o tempo inteiro. Mas e aí assim, ficar o em que me si mesmadas, não conseguem ver. E o que me né? chamou a atenção não é o que se fala. Não foi o comparativo que Não ele é o que fez. se fala, é como você fala. Isso Quer é que dizer que eu... Então, assim, tinha um tom de Aí maldade. vem a comunicação, né? A Aí comunicação tinha um tom de equivocada. maldade, tinha um tom de diminuir, dizer, doutora, o que, é que você está propondo? Que agora cada um, com suas necessidades, seja atendido. E aí foi que entrou as especialistas, pessoas que trabalham até hoje, uma colega que trabalha até hoje com isso. E nós fizemos essas assembleias e fomos mudando a cabeça das pessoas. Eu queria até saber sobre essas áreas comuns em condomínios. Como é que é hoje? Esse que você está falando já é um exemplo que você trabalhou. Mas normalmente hoje já tem esse olhar. Isso que eu estou falando, que é algo novo. O autismo, né? Eu quero até que a que Fabiane pode falar um pouquinho. Porque Carla falou sobre a questão do horário, porque em determinados horários teria muitas crianças no mesmo ambiente, e a luz. Eu queria que você falasse um pouquinho, Fábio, porque muita gente não sabe nem o que é o espectro, né? é. E não sabe quais as questões externas Sensoriais que impactam. incomodam. Sim. É muito importante, especialmente no ambiente condominial. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Bom, vamos lá. Eu até anotei algumas só, coisas aqui. E, Carla, e porque essa queixa de barulho é a mais recorrente. Muitas pessoas me pediram, quando eu disse que íamos ter esse episódio, para saber isso, o que fazer. Às vezes não é um grito, eles urram. E muitas vezes, eu queria que você falasse também, por conta do coletivo, algumas mães recebem queixas de maus tratos. Então, é muito importante, como o Jamile Sim, falou, sem dúvida. informar, ter conhecimento para, enfim, chegar a uma solução com empatia, abrindo exceções. Depois a doutora Carla vai falar mais, porque ela quer que se criem regras. A gente está só começando e eu acho que regras para condomínio, mas todos nós temos que nos prepararmos para conviver com a diferença, todas elas, e com essas crianças, adolescentes autistas que amanhã, daqui a 10 anos, estarão também no ambiente de trabalho. Perfeito. Por Vamos favor. falar um pouco sobre essa questão do sensorial em condomínio. Por que impacta tanto? Vamos lá. Primeira coisa que eu acho muito pertinente de falar, e é o lema da Altimais, que é o coletivo que eu fundei, né, que basicamente é uma rede de apoio para mães e pessoas cuidadoras de autistas. Ele hoje está estruturado, ele cresceu tanto que a gente teve que estruturar por faixas etárias, então tem crianças, adolescentes e jovens e adultos, para que a troca, né, de mães antigas que já foram treinadas possa ser mais capilarizada para as mães que chegam no espectro, né? Chegam no diagnóstico recentemente. E o lema da Altimais é informação é transformação. Se você não sabe o que é, você não sabe lidar com aquilo que você está dando. E num mundo onde pseudociência e fake news e negacionismo ainda é uma realidade, a gente acorda todo dia, né, brigando com o charlatão que oferece tratamento que não tem comprovação científica, brigando com fake news de que vacina causa autismo. Enfim, o autismo ele é uma neurodivergência. Né? E aí, até antes da gente começar a conversar, a minha querida amiga Monique perguntou, né, mas neurodivergente é PCD? Eu digo, não. Nem todo PCD, pessoa com deficiência, é um neurodivergente, mas alguns neurodivergentes podem ser PCDs. O que é neurodivergência? Neurodivergência é um cérebro que funciona diferente. Por alguma questão biológica ou psíquica, aquele cérebro funciona diferente. Vou dar um exemplo. A pessoa que é daltônica, ela enxerga as cores diferentes. Por quê? Porque o cérebro dela tem aquele processamento sensorial da cor de uma forma diferente. Mas você tem o TDAH, você tem o transtorno positivo desafiador, que é o TOD, você tem a descalculia, que é a inabilidade, inaptidão mesmo para matemática, a dislexia. Então, neurodivergência é isso tudo. E o autismo, ele é um campo muito vasto, porque você viu um autista, você conheceu um autismo. O autismo do meu filho não é igual ao do sobrinho, do amigo, do coleguinha, do seu, que você, porventura, conheça. Ele não só é
um transtorno, ou seja, um conjunto de sintomas que um indivíduo tem, como de maneira individualizada para cada indivíduo, como ele também muda naquele indivíduo ao longo da vida daquele indivíduo. Então, o autismo na criança é de um jeito, na adolescência é outro, na idade adulta outro, na velhice outro. Existem, sim, autistas nascem, crescem, reproduzem. A prova viva é o meu filho, porque o pai do meu filho também é autista, e morrem, né? Envelhecem e morrem. A gente tem trabalham, né? Se relacionam, são cantores, são pilotos de avião, jogadores de futebol. O Messi não é, tá? Aí depois a gente abre uma pauta. Mas é porque eu tive a curiosidade de conversar com um médico da seleção argentina na época da Copa, e não é. Ele tem um problema de GH, de crescimento. Isso aí eu sei. E aí ele era muito tímido com a altura dele e criou-se essa fake news de que Messi é autista. Mas sim, existem pessoas autistas em todos os lugares. Então, por que não vão existir no condomínio? É claro que elas vão existir em sociedade. Elas têm direito de existir em sociedade. E assim, quando uma mãe e um pai traz um problema, traz uma questão, traz ali uma dificuldade enfrentada para o seu filho, não é porque ele quer se beneficiar do PCD. É uma frase que eu ouço com alguma frequência. Hoje todo mundo é TDAH, ou que é uma neurodivergência, eu também sou TDAH, ou então hoje todo mundo é autista. Gente, ninguém quer um diagnóstico desse, não. Não. Tá? Como se isso fosse um prêmio, né? Não tem bônus nisso, não. Nenhum. É só sofrimento, não pelo o autismo em si. Eu não tenho nada contra o autismo. Eu tenho contra o Estado. Eu tenho contra a sociedade. Porque eu durmo e acordo ouvindo não da sociedade, que aí entra o condomínio, a escola, o Estado, o plano de saúde, né? Todos os dias, 24/7. Não tem sanidade mental que resista. Mães com filhos autistas que não têm condições, que não conseguem trabalhar. São muitas realidades diferentes. Muitos desafios. Esse condomínio que teve uma assessoria jurídica, ele pode bancar por isso. A mãe que estava ali evitando a multa, muito provavelmente, às vezes, não tinha, porque o dinheiro que já era do orçamento pouco, ele fica ainda menor quando a gente recebe uma criança com deficiência. E o autismo, por demandar esse tratamento individualizado para cada um de maneira única, ele consome muito mais recursos da família. Então, uma das coisas que eu acho interessante da gente pensar dentro do cenário do condomínio são as adaptações razoáveis. Isso que Carla trouxe brilhantemente para a gente como uma solução dada naquele caso dela, nos Estados Unidos conhecido como Quiet Hour ou Silent Hour. Tem shoppings já fazem isso. Exato. Né? Hora silenciosa. O que é a hora silenciosa? Se não mais do que uma adaptação razoável. É um momento onde não se tem o barulho, não se tem a luz, não se tem o calor. Gente, vocês não têm ideia de como o autista sofre com calor. Desregula completamente o cidadão. Então não é só a luz, quando você falou sobre o refletor, é luz e calor. Luz e calor. Tem autistas que não sentem frio. Tem um livro muito bacana que eu recomendo que todo mundo ler, que chama Outra Sintonia, a História do Autismo. E ele conta a história de uma figura russa, uma lenda, né, de uma pessoa que andava na neve, na Sibéria, sem nenhum tipo de cobertura corporal. Nossa. E tudo leva a crer, pelo descritivo da história, que era uma pessoa autista, que o sensorial é tão prejudicado, muitas vezes, que ela ou sente tudo menos... Ela tem uma hipossensibilidade ou ela tem uma hipersensibilidade. Nando, por exemplo, tem hipersensibilidade à dor. Se ele se cortar e não vê, ele não faz queixa de dor. Né? Se ele está com a unha encravada e está lá com pus, ele só vai se dar conta se ele vê alguma coisa. Não. Mas a dor, a sensibilidade da dor, ele não tem um limiar muito mais alto. Muitas vezes... algumas mães trazem para mim, nossa, meu filho se cortou e eu não vi. Ele não relatou aquilo. Então, não reage, né? A hipersensibilidade e a hipossensibilidade são comuns e elas se manifestam duplamente. Assim como o que os Estados Unidos chamam de avoiders e seeks, buscadores e evitadores. Quase todo autista busca alguma coisa para se autorregular. O correr, o pular, o falar, o gritar, né? O repetir frases de filmes, vídeos, desenhos animados, que é o que a gente chama de ecolalia, como forma de uma autorregulação daquele cérebro que está ali super excitado, super estimulado. A neurodivergência do autismo, talvez um dos pontos aí que a gente precisa falar seja isso. Aquele cérebro recebe a luz,
a voz, a cor, a textura. Isso num parquinho de criança tudo é ao mesmo loucura, tempo. né? Enquanto a gente está aqui conversando, vocês ouviram aqui, caiu, Sim. né? Caiu uma agulha. Um lenço. Mas, na verdade, caiu uma peça aqui no estúdio. E para o autista, ou para mim, é fácil separar aquele barulho, isolar e conseguir falar. Para o autista, não. Esse refletor, o barulho do ar-condicionado, o barulho da coisa que caiu, a textura da mesa, o balançar da água dentro do copo, causa o entra quê? tudo junto, né, no estímulo cerebral. E o que fazer? E ele não consegue fazer esse filtro. Então, essa hora silenciosa e outras medidas que são chamadas de Pode ser adaptações silenciosa razoáveis. ou com pouca iluminação também, Você né? pode ter uma criação de uma sala sensorial em escolas, em parques e no condomínio também. Sim. Né? Alguns hospitais, os aeroportos já possuem, a maioria dos aeroportos do Brasil. Congonhas, isso eu te digo porque eu tenho curiosidade de visitar todas e eu viajo com alguma frequência. Congonhas, Brasília. Rio, Brasília, Salvador, já tem essas salas sensoriais, que são espaços para que a criança autista, que na maioria das vezes tem dificuldade em esperar, porque Sim. eu não consigo ter uma determinação de tempo tão correto como um adulto, Sim. tem dificuldade para ficar ali no aeroporto. A rigidez cognitiva. O barulho. Por exemplo, Isso. Congonhas. É Nossa, uma insuportável, loucura. até pra Insuportável, quem- um porque adulto. para mim, que tá ali, é portão 32, 310. Pense isso para um Sim. autista, porque ele muda o tempo inteiro até ele pegar. Então, tem essas salas, a espera de ver aquele número de pessoas entrar. Então, E já há uma arquitetura, uma área da arquitetura voltada para isso, principalmente em hospitais. Porque imagine, e aí eu conto uma história muito recente. Nando precisou operar de apendicite, de urgência. E nós fomos para o hospital, para o Mater Dei na época, e a grande agonia era como é que a gente vai anestesiar esse menino, como é que ele vai dar conta de uma cirurgia, ele vai ter ponto, enfim. E a gente foi fazendo a previsibilidade, a antecipação, que é uma das coisas que os pais podem fazer, que as pessoas em condomínio podem ser treinadas para isso. Sim. Existem treinamentos de inclusão, Sim. treinamentos para diversidade de pessoas, porque não Sim. adianta você só ter a sala silenciosa, Isso. a hora silenciosa, o parquinho, mas se aquele porteiro, Isso. aquele administrador, aquela pessoa do condomínio Não soubesse comunicar. Exatamente. Era esse ponto que eu ia, porque queria. assim, essa Perfeito. questão das áreas como a questão arquitetônica ficou clara. Pois é. Agora, não adianta você ter tudo isso e não ter um treinamento, ou Isso. seja, a informação ser passada para os funcionários do condomínio. Né? Pois só para contar da história do apendicite, a anestesista da época, que era a doutora Paula Zenaide, ela veio me entrevistar, saber o que ela podia fazer para que ele fosse levado à sala de cirurgia com tranquilidade, ou seja, ela fez a antecipação. Eu conversei com ela que se a gente pudesse ir reduzindo ali, já não fazendo anestesia, mas já acalmando ele para aquilo, e que se eu poderia entrar na sala, eu me paramentaria, eu entraria na sala até ele apagar e eu estaria na sala quando ele saísse Acordasse. da cirurgia, quando ele acordasse. Porque se ele acordasse e não me visse, muito provavelmente ele iria quebrar o hospital todo. Né? Por quê? Porque ele não ia conseguir falar, ele não ia conseguir entender o que estava acontecendo com ele. E ela fez tudo isso. Eu me paramentei, eu entro na sala de cirurgia, seguro na mão, explico, vou falando, conversando o que é que está acontecendo. Ele entra no anestésico, eu saio e na recuperação pós-anestésica eu entro. Adaptações razoáveis. Não é muito, não é custoso fazer não é. isso. E assim, para uma mãe chegar e falar isso, também é muito difícil, gente. Eu preciso reconhecer que existem mães que aceitam o diagnóstico com muita tranquilidade, partem para o enfrentamento, mas existem mães e pais que relutam com aquilo. Sim. Né? E por quê? Porque todo mundo tem um ideal de filho. E se despedir de um filho idealizado é uma morte também. Você tem que lidar com aquele luto. Eu levei 10 anos para processar o autismo de Nando, para entender que o filho idealizado, né, aquele menino que ia lutar Muay Thai comigo, ou que iria para a praia, odeia a praia, imagine, por causa da areia. Né? E já dava sinais desde bebê, porque a gente botava ele em pé na areia, ele abria as perninhas, assim, parecia um caranguejo, abria as pernas, aquilo era um sensorial. Eu tinha aquela expectativa comigo, eu tive que me desfazer dela. E muitos pais, muitas mães não vão chegar para o condomínio para explicar, olha, meu filho pula 10 horas da noite porque ele está sobrecarregado da escola dele à tarde. E ele precisa pular. Até porque, me desculpe interromper, Claro. até porque quando você chega, né, num espaço desse, eu digo porque essa experiência que eu tive, eu ouvi muito isso, é como se a gente tivesse
vitimando aquela família. E não é isso que a família busca. Perfeito. Primeiro que ela está naquele processo de aceitação, é quanto tempo? Sim. Então, assim, Fabi tem conhecimento, é uma pessoa instruída, é uma pessoa que tem recursos. Imagine você, eu não vou nem muito longe, uma pessoa que não tem esse acesso, porque eu vivi uma amiga assim, onde ela aceitava e o marido não aceitava, e aí trazia várias desculpas. Desculpas que eu digo, várias justificativas, mas não era justificativa para o mundo, era justificativa para ele. Para ele entender. Até porque é um casal brilhante, que passa em concurso, e aí... Provavelmente ele é autista. Pois é. Ela disse que levou um combo, descobriu o Eu fiz desculpa lhe interromper também, Carlinha, mas eu paguei levei 2, né? Eu levei Nando para o diagnóstico em São Paulo com um psiquiatra que tinha escrito um livro que, por coincidência, eu tinha lido ao acaso. E quando eu cheguei lá, ele fez, você já está fazendo, né, todas as intervenções, o que é que você vai fazer aqui? Eu vim lhe perguntar se é autismo mesmo, porque tinha, na época, terapeutas que diziam que se fosse autismo iam rasgar o diploma, eu já rasguei o diploma de metade da Bahia. E 2, o que é que eu posso fazer a mais por meu filho? E aí ele confirmou, olha, é autismo mesmo, desenhei, eu tenho até hoje esse papel, pegou uma folha de papel A4, fez uma régua, mostrou quem tem ali os traços leves ou o fenótipo ampliado do autismo, até o autismo, aquele estereotipado mais severo, com deficiência intelectual, colocou onde Nando estava e fez assim, e ele tá ali. Ele era o ex-marido, né? Então, assim, eu paguei 1 e levei 2. Isso sou eu que pude levar a São Paulo há 14 anos atrás. E soube questionar. E aí, uma das coisas que ele me deu, como coisas que eu podia fazer para meu filho, é a análise aplicada do comportamento, a chamada ciência ABA, né? Que vem do inglês, Analysis Behavior Applied. O ABA, essa ciência dá para a gente uma série de formas de manejar o comportamento daquela criança através de reforço positivo. Então, quem tem acesso a essa informação e quem tem acesso a esse tratamento, tá, beleza, mas é briga com plano de saúde, é uma terapia cara. Existem pouquíssimos profissionais com certificação BCBA, que é a certificação internacional para esse tipo de formação, e nem todo mundo tem esse acesso. Aí o que a gente faz na Ultimais? A gente pega a apostila que Leandro, o médico de Nando, me deu, que é uma apostila em PDF gratuita, pede para os pais aplicarem aquilo em casa, lerem, entenderem e fazerem um manejo comportamental, porque aí fica mais fácil para aquele pai, para aquela mãe que não tem condição, que é a realidade da grande maioria, conseguirem ter um pouco de evolução daquela criança, daquele adolescente, ou mesmo daquele jovem adulto. Sempre é necessário. E, doutora Carla, eu queria saber o que o síndico faz. Ele pode multar uma casa que tem uma criança autista? Eu queria agora que você orientasse no caso de barulho, papel do né? síndico, no caso de barulho. Assim, na Então, verdade... poder até pode, dever que não devia. A gente pode tudo. Se eu quiser a lua, eu posso até isso. querer. Agora, como você orientaria um síndico nesse sentido? Engraçado que eu queria até a gente concluir naquela história. No final, a gente incluiu algumas regras e depois eu saí de lá, deixei de ser a assessoria jurídica de lá, mas tenho notícias de várias adaptações. Inclusive, eu incluí a possibilidade de suportes, animais de suporte emocional, poder frequentar espaços que, via de regra, os animais Nossa, isso é importantíssimo. Não pode. Sim. Né? A gente teve um caso recentemente. Adaptação razoável importantíssima. Então, assim, essa. o que custa? Digamos assim, né? Porque condomínio tudo muitas vezes é dinheiro. Mas é caro. Não é. Não é. Adaptação, inclusão, nem tudo tem a ver com dinheiro. Tem a ver com comunicação, conhecimento. Boa vontade. E boa vontade. É você estar disponível. Isso. Então, essa história que eu conto e que digamos assim, que foi a origem do meu trabalho de tese, é de fato, trazer para as pessoas essa possibilidade legal, porque, infelizmente ou felizmente, nós temos uma sociedade muito legalista, muito positivada, tudo tem que estar escrito, tudo tem que estar na regra, né? Em tudo. E, com relação à inclusão, nós temos aí 2 problemas. O fato das pessoas terem esse pensamento rígido da legalidade, não está ali, eu não posso fazer, eu não posso proporcionar isso porque é uma única pessoa, e ao mesmo tempo a gente começar a fomentar dentro do condomínio a cultura de fato da comunicação. Esse espaço é o primeiro
é o primeiro passo. Comunicar, informar, levar conhecimento. A gente sabe, surge carro elétrico, as pessoas brigam, eu comentei com vocês, para botar uma tomada. Mas os seres humanos é o que faz o condomínio. Monte um condomínio e deixa ele vazio, bonitinho. Não sai para nada. Eu vou tirar até do autismo, usando esse exemplo de Carla, e vou trazer para o PCD com deficiência física. Sim. Me conte qual é a piscina em condomínio Pois que você é. conhece, Não, que tem até rampa. acesso. Até acesso. É isso. Portaria. Rampa. A maioria é escada. Então, você acha que a pessoa com deficiência não quer ir na piscina? E uma coisa importante que Carla falou, de uma crítica que ela ouviu numa assembleia, né, de um advogado, você vai estar querendo dar privilégios. A gente tem que entender, até as pessoas leigas, que o princípio da igualdade, da isonomia, não é tratar todo mundo igualmente. Ao contrário, é você tratar desigualmente os desiguais na medida das suas desigualdades. Se eu tenho uma necessidade, se Monique tem outra, Fabiane tem outra, Carla, essas necessidades precisam ser, né, adequadas e dadas, no caso de um condomínio, obviamente, questões importantes, questões de saúde, questões, como a gente está discutindo aqui, de um autismo, de um PCD, precisa desse olhar, né? Porque assim como aquela pessoa normal, aquela pessoa que tem, né, uma deficiência, que tem uma necessidade, ela precisa que aquele direito dela, né, e aquela necessidade dela seja respeitada e seja trazida para o condomínio tratar. E aí a gente conversou também, né, na prévia do programa, que assim, a gente sempre fala que é o diferente que incomoda, mas a gente incomoda eles. Muito. Né? Então, nesse condomínio foi criado regras para o recolhimento do lixo, né? Sinalizações do andar, onde tinha uma pessoa neurodivergente, para que o vizinho também tinha que se adequar. Porque a gente sempre acha que é o diferente que tem. Não, ele é sociedade. Esse ponto ele é muito sociedade. Ele gente. tem que estar. Ele faz parte. Ele não é alguém que chega e fica tentando se encaixar, não. Nós temos que nos encaixar. Os Isso dois faz uma lados. diferença gigantesca na saúde mental das mães. Ao longo da pandemia e dos últimos anos, a gente perdeu pelo menos 6 mulheres para o suicídio, porque a saúde mental da mãe atípica, que geralmente é nas costas da mulher, principalmente a mulher preta, em que essa responsabilidade de cuidar é feita. Quando a gente ouve que a sociedade se adaptou, que o vizinho se adaptou também à deficiência, é menos um não. É menos um É não. menos uma luta. Porque nasce um autista, nasce uma mãe ativista, nasce uma mãe barraqueira, uma mãe que processa. Mas, gente, é porque tudo é negado, tudo é dificultado. Então, quando o condomínio sai à frente e faz um trabalho de inclusão e diversidade como esse que Carla trouxe, nossa, aquilo ali é um alívio no coração da pessoa. Imagine o que é você ver seu filho participando de um local que é comum, de um espaço que é usado por todas as crianças do prédio, menos por ele. De emocionar. É uma frustração, né, também, quando não é possível. Isso. De aceitar a diferença, de desenvolver a empatia. Porque em comunicação, você fala isonomia e direito, e comunicação é equanimidade. E eu queria Você não pode tratar de forma igual os diferentes. Eu queria só complementar no sentido de que as pessoas acham que o direito do autismo, do autista de um modo geral, dos PCDs de um modo geral, é uma coisa pontual. No nosso ordenamento jurídico, né, e aí entra a advogada de pessoa com deficiência, a gente tem a Lei Berenice Piana, que é a lei que instituiu a Política Nacional dos Direitos das Pessoas que tem esse com nome autismo. porque ela Exato, é mãe atípica. Eu a conheço, inclusive uma pessoa maravilhosa. Nós escrevemos juntos o manual de acolhimento das pessoas no TEA, do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça. Eu já estou olhando ela como minha fonte de pesquisa. Você total. já percebeu, né? Cola com ela. está aqui. A gente publicou, eu fui vice-presidente da Comissão Nacional da OAB para as pessoas, né, com autismo, para a defesa das pessoas com autismo, durante pelo menos 6 anos. Então, a gente tem livro de políticas públicas e jurisprudência, tivemos vários eventos, enfim, posso te dar toda a referência bibliográfica. Mas, voltando à legislação, a gente tem a Lei Berenice Piana, a gente tem a Lei Brasileira de Inclusão, a gente tem a Lei do TDAH, pensando em uma neurodivergência, né, em uma inclusão e diversidade, tem o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que garante essa proteção. A Constituição. E aí a Constituição. E falando em legislação, temos um projeto de lei em tramitação
que pretende proibir que os condomínios multem, penalizem. Sim. Por isso até que eu fiz a provocação da Sim. pergunta, Isso. porque, em verdade, a gente precisa de uma análise e de um olhar muito específico. Exato. Né? E assim, Mas na eu Constituição acho, Federal... quanto humanidade, nós precisamos desse olhar, porque eu acho que você deu até a projeção. O número cresce 1 para 33 hoje. em cada Em condomínio. cada, não, De em quê? cada De número de criança autistas. de autista. Não, foi que eu disse que na minha palestra, nessas pesquisas que eu tenho feito, e aí nessa estatística, né? E aí ela trouxe, inclusive, que muitos casos não está noticiado. Subdiagnosticado. Não tem, a gente não sabe exatamente qual o número de pessoas. Você pode ter, o síndico pode ter sobre a sua gestão, num condomínio com 100 unidades, de 2 a 3 unidades, com indivíduos com essa transtorno do espectro necessidade. autista. E não tem uma ação. realidade. Ele uma tem que estar preparado, necessidade. ele tem que estar preparado. Os condomínios Eles sempre estarem existiram, tá? preparados. Não é novidade, não. não. É novidade, assim, os autistas, Eu eles queria até sempre que- existiram. isso. Eu queria que você contasse. Você falou um pouquinho da história. Acho que o primeiro americano, como é que É, o chama? o David Eu acho Triple. importante a gente conhecer. Por isso que eu disse que é algo novo. David e que a gente O'Daniel. precisa se novo familiarizar. pra gente. Novo pra pra gente. Que a gente não, porque a gente não via como Você a gente sabe o que vê é? hoje. Exato, você deu a palavra certa, Monique. Não via. Isso. Na nossa época, né? E aí, eu sou uma pessoa de 50 anos, é tudo botox que vocês estão vendo. Minha dermatologista é ótima. Mas, enfim, na nossa época, essas pessoas diferentes eram tratadas como retardado, mongoloide, nerd, nomes pejorativos Estranho. que sequer são admitidos hoje mais em sociedade. Bestalhado. Isso. Exato. São todos nomes. E assim como o TDAH, a maioria dos TDAHs que eu conheço passam a vida sendo tratados como preguiçosos, burro, indisciplinado, É. né? Porque, na verdade, não é uma forma de aprendizado, um cérebro que tem uma dificuldade ali, que funciona também de uma forma diferente. O que eu acho mais interessante do não via é que o autismo, ele ganha o nome, a definição, por conta do Léo Kanner, lá em 1950. Então, para a medicina, realmente é algo relativamente novo. Mas para a sociedade, eles sempre existiram. Só para vocês terem uma ideia, esse livro que eu contei, que eu citei, A Outra Sintonia, a História do Autismo, conta que nos Estados Unidos, ali da década de 50 e 60, pessoas autistas, crianças autistas de 3 a 4 anos, elas eram separadas das mães e dos pais e internadas em manicômio. Na verdade, a doença mental, Isso, como ela todo. sempre foi vista Só que o de autismo maneira... não é uma doença, né? Não, eu digo assim, Sim. perdão. É Não. assim, mas assim, qualquer comportamento que for Diferente. diferente. E aí a gente vai ali para as psicopatias, Sim. dislexia, descalculia. Era realmente segregada. Ela Eram era remetidos para a escola especial. Você que é pedagoga, com certeza especial pode e validar. especial E e de a, especial não e tinha a nada. família tinha a vergonha. Exato. Eu tenho um filho doente. É. Eu tenho um filho que não aprende a ler. Eu ainda tenho parentes que falam que Os Nando é surdos. doentinho. Ai, meu Deus. Meu doentinho tava cantando Bad Bunny hoje de manhã. Não, o comigo. doentinho dela, eu tenho que dizer, porque eu presenciei, tocou repique com a banda do Ilê Aie no Isso é aniversário dela. Emocionou todo mundo, porque a gente pensou, aí o sensorial, na hora que eu vi, Sem ensaiar. ele tocando, e tocando bem, ele não atrapalhou a banda, não, tava no ritmo. Com o fonezinho dele ali, eu fiz, gente, olha que Mas coisa você linda. sabe qual é a grande questão? A gente tem o hábito, quando eu digo a gente, eu me incluo A sociedade. nisso. A gente Sim. tem uma mania de achar que o diferente é sinônimo de incapacidade. Pô, perfeito. E não é. Verdade. Muito pelo Perfeito. contrário. Às vezes é o contrário. É né? o contrário. E no autismo, isso ainda é mais pontual. Por quê? O autismo não tem um marcador físico que Isso. identifique Ao aquela contrário pessoa. do Down, né, por Isso, exemplo. que nem chama mais Ah, Down. desculpa, me É diga aí. síndrome do cromossomo 21. Pronto. Tá? Da Aprendendo. trissomia 21. O Down, o chamado Down, ele tem um marcador físico. O deficiente com uma deficiência física também é ali aparente. O autismo não, ele é invisível. É verdade. E isso torna ele invisibilizado. E o pior... Assim Mais como a criticado, gente, inclusive. Muito. E assim, porque você aparentemente é normal. É normal, exato. Então, se um menino aparentemente normal
tá fazendo uma desestabiliza, besteira. Esse menino é mal educado. Nossa, eu não vi tem muito educação. isso. Ouvi... Eu gostei do que você falou, sempre culpar a mãe. Como a mãe se sente culpada. Mas a culpa do mundo é nossa. Virou mãe. Nasce uma mãe, nasce uma culpa. Eu não. Eu discordo. Só voltando para essa... Assim, é o que a sociedade isso entende. É que a sociedade... Essa invisibilidade do autismo, ela é tão presente no dia a dia deles que ou se presume incompetência ou se presume competência. Então, o autismo vive numa corda ali esticada, porque a pessoa que vê a normalidade presume que é capaz. Quando ela descobre a deficiência, ela presume que ele é incapaz. E não valida nada que ele faz. Uma vez veio um dever adaptado para Nando de uma professora de matemática com conta de primeiro ano. Ele já era, sei lá, 6º ano. E era presunção de incompetência. Eu, né, para variar, virei num demônio, fui na escola. Nasce uma mãe, nasce um autista, nasce uma mãe barraqueira. E fui lá dizer, escuta, o que é isso aqui? Você sentou comigo para saber? Você me perguntou? Porque eu sou responsável legal. Você avaliou com a professora do ano passado? Porque aí, gente, isso aqui daria um outro podcast, que é autismo em escola. É o despreparo dos profissionais. É um despreparo, é uma falta da acompanhante E especializada. aí é culpa também da escola. Do Estado e da escola que precisa preparar aquele profissional. O que mais me irrita nesse assunto todo de deficiência é que o Brasil ele é signatário de 2 convenções internacionais importantíssimas. Sim. A Convenção Internacional dos Direitos Humanos e a Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência. Quando um país se torna signatário de uma convenção internacional, ele se obriga a cumpri-la porque aquela convenção passa a incorporar a sua Constituição. Exatamente. Tem valor de ela é mais importante do que as leis complementares das leis federais. Então, você alegar desconhecimento de uma lei ou desconhecimento de um assunto para não fazer algo que é humanamente compreensível, para mim é irritante. Tratar discriminadamente uma pessoa autista é crime. Eu acho que isso para o condomínio precisa ser dito. Exato. O STF já tem posicionamento em relação a isso. A própria Lei Berenice Piana especifica que é crime. E Carla falou uma coisa importante quando ela contou o caso, que ela fez assembleias não para deliberar, mas para informar e conscientizar. Suba só um pouquinho o seu microfone. Eu não estou me dando muito bem com esse microfone aqui. Como é que sobe esse negócio? Pronto. Carla, antes de você responder, eu queria só saber de vocês duas, sintam-se à vontade, como equilibrar o direito ao sossego, o direito à dignidade de uma pessoa com deficiência para o síndico? Informação para mim. E para mim é aceitação. Você precisa aceitar que condomínio são pessoas. E as pessoas, elas são diferentes. Você me perguntou, multa ou não multa? Eu tenho, na minha prática, e aí eu acho que é por conta até da minha formação anterior, de que, independente da queixa que chega até o meu escritório, eu preciso entender. Doutor, eu quero notificar. Por que você quer notificar? Você já averigou isso? Porque fulano de tal me falou. Isso é praxe para qualquer caso. Para qualquer caso. Né? Não pode se notificar antes de se apurar. Não, peraí, a gente chama a pessoa. Doutora, mas ele é péssimo de conversa. Do contraditório, né? Sim, não, ele é péssimo de comunicação. Então, eu tenho hoje, dentro do escritório, uma menina que ela tem uma formação e ela é além, e ela está fazendo direito e ela faz meio que esse meio... Me dê o telefone do condômino. Ela vai conversar para entender. E muitas vezes é algo muito fácil de resolver. É mitigação de risco até para o condomínio. Porque se de repente você faz uma notificação indevida ou vai encontrar do outro lado um pai e uma mãe de uma pessoa com deficiência, você pode também ser responsabilizado civilmente, pedir uma indenização contra um condomínio que acaba prejudicando toda a coletividade. Eu fui num evento em Fortaleza e fui falar sobre esse tema. E uma pessoa que estava lá, que estava falando sobre um caso, ele fazia muito advocacia para incorporadoras. E ele contou com tanta propriedade que uma pessoa adquiriu um apartamento em que não tinha acessibilidade para a piscina e que ela ganhou na justiça que o condomínio fizesse uma adaptação lá, um negócio de um elevador, não sei exatamente. E ele achando aquele... Mas ela comprou sabendo disso. E aí eu não vou longe. Você hoje está aqui andando, nós estamos aqui andando. Deus livre e guarde. Sofro um acidente. Pois é. Comprei meu apartamento aos 30. Me tornei uma Nós PCD. temos uma amiga. Aí eu tenho que é PCD. E aí
E aí eu virei uma cadeirante, e aí eu perdi o meu direito. Eu comprei um apartamento, eu não era cadeirante. Aí o condomínio... Nós temos uma amiga que se tornou PCD. Exato. Pois é. E aí, eu perdi o meu direito do uso da piscina. Ah, mas eu não vou pagar por isso. Minha gente, a vida é cíclica, a vida é movimento. As coisas mudam. Então, quando eu não... Essa palavra empatia... E é muito sábia, né? E essa coisa, né, essa palavra empatia, às vezes me dá agonia, assim, no ouvido. Não é empatia, minha gente, é você olhar as pessoas e o mundo fora da sua caixa. Olhar... Mas é o coletivo. A diferença incomoda. Eu não sei o que é ser mãe de um autista. Eu nunca vou saber o que é. Assim como a gente não sabe o que é ser negro, eu tenho uma filha que vai fazer 30 anos, estou doida para ser avó, com essa carinha como diz, olha a pressão. Ela vai ouvir isso, doida para ser avó, mas ela só quer medicina, só quer estudar, só quer cuidar dos pacientes dela, mas eu estou na fé. Pode acontecer. Claro. Isso. E aí? Ninguém está E aí? Não tem que olhar para o umbigo, gente. O nome disso é capacitismo. Fraternidade. O nome disso é fraternidade. O nome disso é capacitismo. É verdade. Quando você faz qualquer tipo de presunção ou negação de qualquer direito a uma pessoa com deficiência, você está sendo capacitista. E isso é combatido por lei e em sociedade. Mas o diferente, de um modo geral, a cor, a orientação sexual, a etnia, faz com que a sociedade, tida ali como normal, aquela branca de privilégio, trate o diferente de uma maneira capacitista, discriminatória, homofóbica, racista. Voltando para a pergunta de Monique, eu acho que vocês, as duas responderam, trouxeram duas palavras informação essenciais. e aceitação. A aceitação só vem com a informação. Porque quando você mostra o que é o autismo, as consequências, o que aquele ser humano, pelo que aquele ser humano passa, o quanto para ele é incômodo um refletor, o quanto é incômodo barulho, e quando você tem um filho, e quando você tem um filho, e você diz assim, poxa, eu amo meu filho, quem é mãe sabe disso, claro. E você diz, aquela mãe é completamente, a experiência materna daquela mãe é completamente diferente da sua. Vamos olhar para aquilo ali, né, com sensibilidade. Então, no momento que você traz a informação, você traz a conscientização e a aceitação de que é preciso fazer alguma coisa. E, Mili, e aí entra o lado da advogada de tecnologia. Existem recursos tecnológicos úteis para informação, para treinamento, para melhoria, disponíveis para qualquer pessoa. Eu virei a mulher que não aceita o não sei fazer. Não sabe, aprende. Então, não saber fazer não pode ser excusa para descumprimento de obrigação legal. Então, se você não sabe, procure saber. Aprenda a fazer ou contrate alguém ou faça aquilo acontecer. E isso é responsabilidade do síndico também. E o que a gente exato, e a gente sempre fala aqui, Monique, né, hoje também atuando nessa área condominial, com os treinamentos de comunicação. Por isso que é muito importante. Vocês já pararam para pensar que nós não temos curso de síndico onde tenha uma matéria, pelo menos eu não conheço. De inclusão e diversidade. Exato. Isso não é pensar. Se vocês dão, eu ia perguntar. Eu faço muito para a escola. Lógico, mas eu digo assim. A gente faz no dia a dia como advogado, mas assim, precisa ter algo. A gente faz no escritório, a gente tem projetos de adequação de escolas ou grupos de ensino para a inclusão e diversidade, e sempre o meu escritório é um hub de solução jurídica. Então, a gente não importa a área, a gente vai olhar sempre para o problema do cliente de acordo com os princípios que a gente utiliza em segurança da informação, que é pessoa, processo e tecnologia. A solução do problema do cliente, ela vai passar ou por pessoas, ou por processo, ou por tecnologia. E aí, nesse caso, quando a gente fala do elo pessoas, é exatamente treinamento e capacitação. Eu tive em Recife, levando esse tema no ano passado, e foi um evento que eu meio que não dei muita atenção, assim, eu digo, as pessoas vão, porque foi uma amiga que me chamou. Gente, você não tem ideia. Os síndicos, síndica, doutor, eu tô com casa assim, eu tô com casa assim. A demanda para isso. Tem demanda muito. Eles não sabem o que fazer. Às vezes o síndico não sabe o que fazer. Tem tanto material gratuito, e-books, onde? Em vários lugares. Você tem a revista Autismo e Realidade. Você tem o Instagram da Andréa Werner, que é minha amiga pessoal, que é deputada estadual em São Paulo. Ela criou... O filho dela, Theo, tem quase a mesma idade de Nando. São amigos, inclusive, sendo que Theo é não verbal e Nando é verbal. Ideia criou quando
ela recebeu o diagnóstico do autismo de TEL, o Instituto Lagarta Virapupa. Gente, era um blog, mas é um site hoje com um volume de informações sobre tudo de autismo. Pode repetir o nome? Instituto Lagarta Virapupa. Tá? Você tem no Instagram o professor Luciano Lacerda, o doutor Paulo Liberalesso, a doutora Raquel Delmonde. Existem nomes no país inteiro e instituições no país inteiro que trabalham com conscientização e autismo. Maravilha. A própria OAB, e aí eu falo por conta de ter sido vice-presidente dessa comissão nacional, tem material publicado sobre isso. O CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, tem material sobre isso. Então, não basta... Um pouquinho de boa vontade. Não faz mal a ninguém. Poder buscar essas informações. Eu só acho que a gente precisa ter muito cuidado da fonte, né? Sim, sem dúvida. Eu sem citei dúvida. fontes aqui que são científicas. Por exemplo, o doutor Paulo Liberalesso e a doutora Raquel Delmonde, eles são neurocientistas. Assim, ele é neurologista e ela é psiquiatra infantil. Ela é mãe de criança, que hoje é um adulto autista, é minha médica, minha amiga pessoal, e ela entrou no manual do atendimento da pessoa no TEA para o CNJ como a parte médica. Esse manual foi escrito a várias mãos. Nós tínhamos 2 médicos, uma psiquiatra e um neurologista, tínhamos enfermeiros, tínhamos o Luiz Humberto, que é um analista BCBA daqui de Salvador, ele é um terapeuta ABA, tínhamos servidores da justiça com TEA e mãe de TEA, promotora mãe de TEA, juíza mãe de TEA, e esse grupo de trabalho fez esse material. Então, esses nomes que eu indiquei aqui são todos nomes sérios de pessoas que trabalham. E a gente agradece, porque a gente precisa de fontes sérias. Infelizmente, o nosso episódio está chegando ao fim. Nós vamos ter que fazer outro. Já? Mas calma que vocês vão ter a despedida ainda, um momentinho para dar uma dica para os síndicos. Mas eu acho que foi uma grande aula. O que a nossa sociedade até hoje evoluiu em cima das diferenças. É assim que a gente cresce, é assim que a gente aprende. A gente precisa exercitar a compaixão, principalmente com o contraditório, inclusive escutar, que estamos tendo muito problema em escutar o diferente. E o que a gente falou aqui hoje foi sobre fraternidade. Muito obrigada, porque realmente é o que a gente precisa quanto sociedade. Com tanta IA, com tanta tecnologia, né, Fábio? O que a gente precisa ser é ser humano, é voltar a aprender. É o humanware, como a gente chama. Exatamente. Então, agora a gente vai para o nosso quadro. Pode isso, doutora? A Assembleia pode, por maioria, negar medidas inclusivas, doutora? Eu acho que isso, inclusive, foi já respondido aqui, tanto por Fabiane quanto por doutora Carla Guedes, que a gente está tratando de uma questão que é muito superior e muito mais importante do que regras condominiais. Fabiane citou, inclusive, leis muito federais, leis importantes, que são questões que precisam ser enfrentadas com seriedade pelos condomínios. Então, se uma assembleia se arvorar, que foi o que o Carla falou, poder pode, porque, infelizmente, né, nos condomínios, a maioria deles não tem uma consultoria jurídica que dê um respaldo técnico e seguro para esses condomínios, e muitas vezes a gente vê deliberações absurdas. Mas, para você, síndico, gestor e condômino que está assistindo esse episódio, fique sabendo que, se vocês, em assembleia, negarem medidas inclusivas, vocês podem estar cometendo crime de discriminação. Então, não se pode negar medidas inclusivas nos condomínios. Ao contrário, é preciso que se delibere e que se aprove medidas inclusivas no condomínio. Então, muito cuidado. E falando sobre isso, a gente passa, então, para o quadro Conde Comunique, onde ela vai dar uma dica bastante importante também de comunicação ligada à questão dos autistas em condomínio. Solta aí, Tito! Se uma pessoa é muito rígida, inflexível, como lidar com ela numa assembleia ou numa situação difícil?
Primeiro, escutar. Depois, você precisa validar. Se tiver algum ponto que você concorde, você começa por ele. Mas se não tiver, você detecta algo importante ou interessante que ele falou e faz e traz luz e fala, mas eu acho também que eu preciso trazer uma questão, e você então fala, dando exemplo, dando dados, e o diálogo flui. Outra maneira de levar uma pessoa aonde você quer, a mudar um pensamento, é com boas perguntas e trazendo, de novo, o exemplo. Porque aí você troca. Por exemplo, posso, num caso dessas medidas com autista, na hora que você coloca, mas você acha certo? Você acha que lhe incomoda demais? Se só uma criança estiver na piscina à noite, no silêncio, e muitas vezes ela é não verbal, quando a gente traz o exemplo, nossa mente é imagética. A pessoa vê, sente e começa a mudar de opinião, e vocês chegam no acordo. Perfeito, é isso aí. Mais uma vez, a comunicação e a informação mediando essas questões no condomínio. E eu quero agradecer muito a vocês duas, Fabiane Borges, Carla Guedes. Eu acho que esse episódio foi um divisor de águas. Eu vou indicar para todos os síndicos que eu conheço que assistam, porque eu acho que realmente informação é imprescindível. E essa informação é essencial, porque, como vocês mesmos disseram, é uma situação que cada vez é mais corriqueira e que os síndicos, os gestores, os condôminos precisam estar atentos e muito bem preparados. Então, eu quero passar a primeira palavra aqui para Carla Guedes, para você falar alguma coisa. Eu acho que eu não me chama de Carlinha. Carlinha! Vamos, Carlinha. A palavra, o microfone é todo seu. Eu queria agradecer, né, e parabenizar vocês duas, né? Tenho acompanhado o trabalho de vocês. Muito legal ter conhecido ela. Ela agora vai ser minha fonte de material. Use e abuse. Tem acontecido muito isso aqui. É muito bom. Eu acho que a vida nos leva sempre para o caminho da energia que a gente vibra. E dizer que esses espaços precisam ser multiplicados, essas informações, e contem sempre comigo, porque precisar, né, os síndicos, o seu público. E boa sorte para esse programa e que ele cresça enormemente. Amém. Obrigada. Diga aí, Fábio. Agradecer, né, minha amiga, vocês me convidarem para falar de algo que é tão pessoal, mas que ao mesmo tempo acabou virando uma causa, uma luta, um ativismo. Eu acho incrível que os condomínios pensem, é o que a gente chama de inclusão by design, né? É a inclusão desde a concepção. Então, a construtora deveria estar pensando em apartamentos mais isolados acusticamente, mas também em espaços mais permissíveis para a inclusão, e o condomínio, ao se instalar também. Quando a gente adota isso aí, desde o início, a coisa flui. Então, eu espero que desse podcast nasçam ideias de inclusão by design, né, de inclusão desde a concepção, e inclusão e acessibilidade também para aqueles que já estão ali instalados, que estão tendo esses conflitos, que eles se resolvam como a frase que eu comecei o programa, né? Informação é transformação. Perfeito. Então, que as informações sejam transformadoras aí para o público de vocês. Para as construtoras. Eu acho que esse é o caminho. Sim. Muito, muito obrigada. Quero dizer assim, Fábio, eu tô sua fã. Oh, meu Deus. Esse coletivo, essa sua vontade de compartilhar. Você que, como você mesmo disse, seu filho é um case, porque você usou amor, energia, boa vontade, deu o seu melhor e não ficou satisfeita só com o sucesso que você obteve. Você quis compartilhar, principalmente com aquelas mães que não têm condições nenhuma, que não podem se mudar, que não conseguem pagar um neuro... São tantas terapias, né? Sim. Não conseguem, querem dar o melhor, não conseguem nem trabalhar para cuidar de uma criança. Transformou dor em amor, Aliás, né? Ela falou algo que ela esqueceu de falar aqui, mas que me marcou muito. Até foi uma dica para a polícia. Ela disse muitas vezes, você chega numa comunidade humilde, vê uma criança amarrada, calma, não julgue. Então, isso é a realidade Sim. brasileira. A gente tem que ampliar o nosso olhar. Perfeito. E que cada vez mais esse programa traga conhecimento para gerar essa boa convivência em condomínios, em nossa cidade, no nosso país e no nosso planeta. É isso aí.
Então, e música? gente, Hoje vai ter música? A gente sempre termina que com legal! música, eu não preparei, mas quando eu estava ouvindo agora as últimas palavras de hoje, de Fabiane, de falar, e agora quando você falou do coletivo, eu acredito muito no coletivo, eu acredito muito na união, eu acredito que aquela frase, né, de muito tempo, a união faz a força, Sim. é uma grande realidade. E aí me lembrou de uma música de Raul, que ele diz: sonho que se sonha só, é só um sonho que se sonha só, mas sonho que se sonha junto é realidade. Minha E que se gente. torne realidade, condomínios cada vez mais Sim. inclusivos, gestores e síndicos mais conscientes e com mais informação, e condôminos também, com a mente e o coração aberto. É isso que eu desejo para esse universo condominial. E contem com a gente. E até o próximo episódio. Tchau, tchau, valeu!